A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e irmãs que estão aí, em nome de Jesus. Irmãos, espero que os irmãos estejam bem. E hoje eu venho gravar esse vídeo a respeito de um debate que eu assisti há poucos dias agora, de um pastor da Assembleia contra um judeu. E o tema era um tema complexo de arrebatamento. Mas, devido à circunstância do debate, eu vi que surgiram vários assuntos relacionados à igreja que o irmão não soube responder. Você acredita? E o irmão, ele sabia de cor a Bíblia. Assim, ele citava textos. E nisso, no meio do debate, ele acabou se embaralhando. E então, irmãos, eu fiquei perplexo, porque são perguntas simples, mas que também, assim, leva ao conhecimento, e acredito, assim, que todo pastor, toda pessoa que ministra a palavra de Deus, ela deve estar afinco nas escrituras, e isso daí é o mais importante de saber. Então, um desses na verdade, foram três, né? Ele falou sobre a esposa de Cristo, ele falou sobre ir para o céu, né? Morar no céu, e falou do arrebatamento, que seria antes ou depois, né? Nesse caso do arrebatamento, eu já tive um vídeo explicando, né, que seria antes da tribulação, né? Porque a gente seria retirado, porque Jesus viria como um ladrão, assim como toda a igreja conhece, que é repentinamente. Então, assim, não tem o porquê, né, de estar falando sobre isso, mas o que eu fixei muito foi na questão dele não conseguir responder aonde estava escrito que a igreja, Cristo é o marido e a igreja é a esposa. Então, assim, e a questão também do céu, né? Mas isso eu vou colocar para outro vídeo, né? Eu vou começar agora falando sobre a questão da esposa e do marido. E ele citou um texto falando que a esposa, que só tem um texto falando que a esposa de Cristo, na verdade ele citou um texto falando que a esposa de Cristo não seria a igreja, seria a Jerusalém, a cidade santa. E ele citou Apocalipse, se eu não me engano, Apocalipse 19, Apocalipse 21 fala, 21, 9, né?
E veio a mim um dos 7 anjos que tinha 7 taças, cheia das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante à pedra preciosíssima, com a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E aqui ele vai dando sequência de como seria essa cidade, né? Mas um detalhe que eu quero dizer aqui para os irmãos é que ele fala assim, ó, e veio a mim um dos 7 anjos, e tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. Ponto final. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Então, assim, o anjo ele ia mostrar a noiva para ele, mas no início ele começou a mostrar o que? A morada. Entende? Então, assim, ele começou a mostrar a cidade santa de Jerusalém, né? E depois, aqui na sequência, no mesmo capítulo, ele fala aqui, né? No 22 ele fala assim, depois que ele termina de falar sobre a cidade, ele fala, e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessitava de sol nem de lua, para que nela resplandecessem, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então ele está falando desta cidade e está falando das pessoas. Aí que está o detalhe. Ele não está falando que a igreja, que a noiva de Cristo é a cidade. Ele não está falando disso. Ele tá falando assim, ó, vou te mostrar a noiva, né, a esposa do Cordeiro. E ele vai mostrando a cidade, né? Aqui está a casa dela e aqui e depois ele mostra as nações, né? Então ele fala que os salvos e os reis da terra trarão para ela sua glória e honra. Então, assim, nós temos uma missão de ser reis e sacerdotes, entende? Então, por isso que eu falo, se a pessoa não tiver afinco nas escrituras, ela acaba se perdendo muito fácil. Muito fácil. E o judeu, ele depois no final, ele falou assim, o pastor ficou atônito, né, de tanta pancada que tomou, e depois ele falou assim, o judeu falou assim
para a mulher, né, que estava lá, que era a dona do podcast que estava o debate, falou assim, é como desconstruir um sonho de uma vida inteira, né? Ele acredita, tipo assim, ele acreditou que a noiva era a igreja e agora eu demonstrei que não. Então, assim, eu fiquei, e Deus colocou na minha cabeça, né, assim, que quantos irmãos viram esse vídeo e ficaram atônitos e falou, nossa, parece que tudo que eu acreditei é mentira. Ele desconstruiu tudo. Não, irmãos. E para você ter uma ideia, eu fui perguntar para minha mãe que tem quase 30 anos de crente, ela não sabia os textos bíblicos aonde falava disto. Entende? Então é muito. Imagina você estar pregando e de repente chega uma pessoa, você está pregando na rua e de repente chega uma pessoa e fala, olha, e tem um pouco de conhecimento e acaba pegando de surpresa, né, o cristão com essas perguntas aí que essas perguntas, irmãos, são uma pergunta básica, né? Então, assim, e isso não tá, tipo, como muito difícil de achar, porque, assim, desde criança, né, desde criança que eu entendo que Cristo é o marido e a esposa é a igreja, entende? Então, eu vou começar com um texto aqui, desconstruindo essa teologia absurda que está acontecendo. Então eu vou começar em Efésios capítulo 5, no verso 22 em diante, Paulo faz uma comparação entre Cristo e a igreja, e marido e mulher, o homem e a mulher. Observe só com detalhes. Vós mulheres, 22, vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Então ali ele já coloca assim, como a mulher tem que estar sujeita ao marido, então a igreja tem que estar sujeita a Cristo, porque o marido é a cabeça da mulher. E assim como Cristo é a cabeça da igreja. Então ele faz uma analogia entre os dois. E ele fala de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes ali, alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então ele coloca aqui uma analogia entre a mulher e o marido, e Cristo e a igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo,
e a mulher reverencia o marido. Até este ponto até o 33 está o suficiente. Só que aqui Paulo, ele não coloca explícito, né, para que a gente entenda assim, porque aqui a pessoa fala, mas ele comparou, mas até então, né, mas é uma comparação bem detalhada, né, da mulher, né, como esposa e o marido, né, como o marido sendo cabeça da mulher e Cristo como marido sendo cabeça da igreja, né, salvador do próprio corpo, né? Então, esta analogia, ela destrói essa teologia. Só isso daí já era o suficiente, né? Só que ele falou assim, né, pro pastor, me mostra um texto falando que Cristo é o marido e a noiva é a igreja. E o pastor ficou sem chão, não conseguiu achar ali no meio daquele debate. Às vezes também no calor do debate, né? Eu não quero falar mal sobre o pastor, né, que estava lá, mas às vezes no meio do debate ele ficou nervoso e não soube responder. E ficou bem complicado esse debate, bem tenso. Mas em 2 Coríntios, no capítulo 11, tem uma surpresa aqui para esse judeu. Então, Paulo ele fala assim: quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda. No 2, ele mata essa charada. Ele fala assim, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para um marido, a saber, Cristo. Vou repetir. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para um marido, a saber, a Cristo. Então aqui eu iria perguntar para ele: uma virgem que se apresenta que se prepara para se apresentar a um marido, é quem? Não é uma noiva? É uma noiva. É uma noiva. E Cristo fala sobre as bodas do Cordeiro. Então as bodas, já está falando, é uma festa de casamento. Misericórdia, irmãos. É uma coisa assim de cair o queixo, porque é uma coisa tão simples. E Deus falou comigo, falando assim, faça um vídeo, né? Porque às vezes tem muitas pessoas que assistiram esse debate, que eu vi lá que tem mais de 70 mil pessoas, parece, que assistiu esse debate. E deve estar aplaudindo o judeu lá, falando, ó, realmente esses cristãos aí, eles entendem tudo errado a Bíblia, né? Misericórdia, irmãos. Então, assim, por isso que eu falo para os irmãos, tem que ler as Escrituras, né? Porque este debate já estava exposto quando Jesus estava entre os apóstolos.
toda vez eles vinham falar acerca da lei, todas as vezes eles queriam falar a respeito das Escrituras, interrogar Cristo acerca das Escrituras, e Cristo, com o dom do conhecimento, ele não pegava e citava o texto completo, ele falava simplesmente o que era, né, que tinha que ser. Então, assim, é igual da ressurreição, né? Os saduceus, os saduceus, eles não acreditam em ressurreição. Então, Jesus fala, né? Então, assim, vocês não leste que está escrito que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos? Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Deus é Deus de vivos, né? Então, os salvos estão vivos. Por isso que fala, eles dormem. Aqueles que dormem não presidirão. Nós não presidiremos aqueles que dormem. Nós não vamos ser transformados, né? Ele fala aqui, ó. Ninguém de maneira, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Essa daqui é a segunda, né? Vamos saber aqui. Não quero, porém, irmãos, que ignorem acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais. Sim, então assim, ele fala aqui, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos. Então, também Então, assim, irmãos, ele fala justamente sobre isto, né? No momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então ele está falando do corpo, né? Então Paulo está falando do corpo, né? Que vai ser levantado. Ele não está falando na questão da alma, entende? Porque a alma não morre. Essa é a primeira morte, né? Que é a morte da carne. A morte espiritual vai ser no julgamento, né? Que vem a segunda morte. Então, irmãos, então é só para deixar este alerta. Tome cuidado, porque Cristo é o marido e a noiva é a igreja, entende? Então, sempre foi e nunca vai ser outra pessoa, outro objeto, outra coisa, entende? Então, assim, eu creio nisto, né? E as escrituras me mostram isto. Então, tá, irmãos? É só esse vídeo aí que eu queria deixar e depois eu vou fazer uma sequência falando sobre a morte,
E a morte? Como que é? A gente fica dormindo, a gente vai para o céu, ou espera, igual Paulo falou aqui, né? Aqueles que morreram ressuscitaram primeiro. Opa, então peraí, então eles estão mortos. Será que é isso? Então a gente no outro vídeo eu vou dar uma explicação em cima de um texto que Paulo fala aqui também, tá? Que Deus abençoe em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e compartilhe o vídeo em nome de Jesus. Um abraço a todos os irmãos e até mais.